Salve, meu amigo e minha amiga! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os elementos da obrigação, sobre os elementos da relação jurídica obrigacional. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre o conceito de obrigação, eu recomendo que você assista clicando no link que está aparecendo aqui na tela antes de seguir adiante. Agora, se você está esperto e está ligado no conceito de obrigação, bom, então pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. No vídeo sobre o conceito de obrigação, a gente viu que a obrigação é um vínculo que institui uma relação jurídica. No caso, uma relação jurídica obrigacional. Meus amigos, a gente já sabe que toda relação jurídica tem basicamente três elementos. O elemento subjetivo contém os sujeitos. Sujeito ativo, que é o titular do direito subjetivo, e o sujeito passivo, que é a pessoa física ou jurídica que tem um dever jurídico ou uma sujeição. O elemento objetivo se refere ao objeto. Toda relação jurídica tem um objeto. E esse objeto pode ser um comportamento, no caso de uma relação obrigacional, ou uma coisa, no caso de uma relação de direito real. Pode ser ainda um direito também. O elemento abstrato é representado pelo vínculo, que é a ligação que une os sujeitos em torno do objeto. Então, meus amigos, se eu digo, por exemplo, que sou o dono de um terreno, isso significa que há aqui uma relação jurídica de direito real. Eu, na posição de proprietário, sou o sujeito ativo e posso exigir do sujeito passivo, que nesse caso aqui é toda a coletividade, que não impeça ou dificulte o exercício dos direitos de usar, gozar e dispor do terreno, e também que não viole esse direito invadindo o terreno, ou, em linguagem técnica, praticando o esbulho. O objeto aqui é o terreno e o vínculo é a propriedade do terreno. Pois bem, a relação jurídico-obrigacional também tem um elemento subjetivo, um elemento objetivo e um elemento abstrato. E aí vamos começar pelo elemento subjetivo. O sujeito ativo de uma obrigação é chamado de credor e o sujeito passivo é o devedor. O credor é aquele que pode exigir do devedor a prestação. Podem ser sujeitos da relação obrigacional tanto pessoas físicas quanto jurídicas. E aí a gente tem que observar a questão da capacidade. O artigo 104, inciso 1 do Código Civil, exige como regra que o agente seja capaz para figurar como sujeito da relação obrigacional. Veja aqui comigo. A validade do negócio jurídico requer, inciso 1, agente capaz. Meus amigos, esse dispositivo está se referindo àquela capacidade de que tratam ali os artigos 3º e 4º do Código Civil, ou seja, a aptidão para praticar pessoalmente os atos da vida civil. E é claro que os incapazes também podem ser credores ou devedores de uma obrigação se estiverem regularmente representados, no caso de incapacidade absoluta, ou assistidos, no caso de incapacidade relativa. Mas a doutrina chama a atenção para um detalhe importante. Embora o artigo 104, inciso 1 do Código Civil se refira à capacidade de fato, de praticar pessoalmente os atos da vida civil, para que a obrigação seja válida ou produza efeito, se é uma questão de validade ou de eficácia, vai depender da situação concreta, é necessário que o agente tenha, além de capacidade, legitimidade para a prática do ato. Calma que eu vou dar um exemplo para ilustrar isso aí. Eu sou capaz, certo? Fiz 18 anos semana passada, então não estou interditado, sou capaz. Se eu sou capaz, então eu posso celebrar contratos. Os contratos são fontes de obrigações. Mas embora eu seja capaz, não posso vender, por exemplo, o carro do meu vizinho, porque eu não sou o dono do carro. Só tem legitimidade para vender uma coisa quem é dono dela. É claro que eu posso fazer a venda em nome dele, se ele me outorgar poderes numa procuração. Mas aí eu sou só o representante. Na verdade, quem está vendendo é ele que é o dono e não eu.
Em síntese, meus amigos, para figurar como sujeito ativo ou passivo numa relação obrigacional, é necessário ter capacidade e legitimidade como regra. E lá vem você com essa história de regra. Quer dizer então que tem exceção? Tem sim, meus amigos. Às vezes, a obrigação decorre não de um contrato, mas de uma responsabilidade, ou seja, alguém é obrigado a indenizar um prejuízo que tenha causado. Nesse caso, o artigo 928 do Código Civil estabelece que o incapaz, em situações excepcionais, poderá ser devedor da obrigação de reparar os danos que causou se as pessoas responsáveis por ele ou ela não tiverem patrimônio suficiente. Veja aqui. O incapaz responde pelos prejuízos que causar. Se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. O parágrafo único vai dizer que a indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Em síntese, meus amigos, credor e devedor formam o elemento subjetivo da relação obrigacional. E tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem ser credoras ou devedoras numa relação jurídico-obrigacional, desde que sejam capazes e legitimadas para a prática do ato. Os incapazes também podem ser sujeitos ativos ou passivos de uma obrigação, se estiverem representados ou assistidos, ou mesmo pessoalmente em situações excepcionais. Eu dei o exemplo da responsabilidade por danos, mas o incapaz também pode ser credor de pensão alimentícia, pode ser donatário, ou seja, beneficiário de um contrato de doação, e uma série de outras situações especiais que vão estar expressamente previstas na legislação. Bom, e quanto ao elemento objetivo? Bom, a gente vai falar dele no próximo vídeo. Para você não perder, aproveita que está aí de frente para o crime e se inscreve no canal. Assim você me ajuda a continuar produzindo esses vídeos e se ativar o sininho das notificações, se ajuda, porque aí você vai ser avisado sempre que um vídeo novo for publicado, tá? Aproveite para curtir esse vídeo, para deixar um comentário dizendo o que você achou ou como os vídeos podem melhorar. Fique também à vontade para divulgar o canal aí entre seus amigos e colegas, tá certo? Mas não saia daí não, viu? Porque nosso papo continua no próximo vídeo, falando aí sobre o elemento objetivo das relações obrigacionais. A você, meu amigo, um forte abraço e sapere aude.